Aqui com o nosso assunto, né? Aqui a tia colocou a acentuação gráfica dos monossílabos tônicos e dos oxítonos. E tia aproveitou e já colocou também o quê? Os exemplos dos paroxítonos, tá? É acentuação, né, tia? É só seguir a regra. Então, é muito simples. Bora lá. Os monossílabos tônicos, tia, o que é monossílabo? O que é monossílabo tônico? Tônico, gente, é de acordo com o som pronunciado, tá? Se for um timbre forte, um som forte, ele é tônico. Se for um som fraco, ele é átona. Como, por exemplo, os monossílabos. Monossílabos são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Ô, tia, mal é o quê, tia? Mal, eu sei que é um monossílabo. Mas é um monossílabo tônico ou um monossílabo átono? Oh, que dúvida. Ah, tia, e tô em dúvida. E mãe, e pai, e aí? Como é que eu faço? Gente, é simples. Os monossílabos tem no livro de vocês, tá? Já bem passado, onde está uma lista. Está ensinando como eu vou classificar os monossílabos, se tônico ou átono, ou átonos, de acordo com a classificação gramatical. Como assim? Se eu tenho um monossílabo que seja um artigo definido ou indefinido, ele é átono. Se é uma preposição, ele é átono. Se é uma conjunção, ele é átono. Se ele é um pronome, é um pronome pessoal do caso oblíquo, ele é átono. Mas se eu tenho uma palavra, que essa palavra seja um substantivo, ela é tônica. Se for um advérbio, tipo mal, é um advérbio, né? Um adjetivo, no caso, um adjetivo, ela é tônica. Se for um pronome, no caso, reto, eu, é tônico, tá? Então tem essa opção para vocês no livro de vocês quando nós estudamos os monossílabos, tá? Então tem a classe gramatical onde você pode classificar como átono ou como tônico, tá? Agora em relação à acentuação dele, a acentuação é simples. Se eu tenho um monossílabo tônico, ai tia, eu tenho aqui o meu pé está doendo. Pé, pronto, peguei pé. Pé é um monossílabo. Sim, por quê? Porque só tem uma sílaba. Tia, mas eu preciso saber se ele é tônico ou se ele é átono. Se ele recebe acento, se ele não recebe acento, tá? Vamos ver a que classe gramatical pertence o teu pé, tia? Não, qualquer qualquer pé, né, gente? Pé. Ah, tia, então pé é um substantivo. Se ele é um substantivo, então ele é tônico, tá? Regra de acentuação. Os monossílabos tônicos terminado em A, terminado em E, terminado em O, tanto no singular quanto no plural, eles recebem acento. Então, pé, ele é um substantivo. É um substantivo, então ele é tônico. Como ele é terminado em E, ele vai receber um acento. Tia, se fosse pés, permaneceria com acento, porque também singular ou plural recebe acento, tá? Quando eu tenho um monossílabo tônico terminado em ei ou eis, terminado em eu ou eus, terminado em oi ou ois, ele também vai receber acento. Tia, mas eu não lembro de nenhum. Como, por exemplo, aqui eu tenho reis. Reis é um monossílabo tônico terminado em eis e ele recebe esse acento. Céu, tá? Recebe um acento. E assim por diante. Monossílabo, aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba. Os tônicos e o átono vai de acordo com a classe gramatical. Se for uma prepor, se for uma conjunção, se for um artigo ou se for um pronome, no caso oblíquo, eles são átonos. Se for uma outra classe gramatical, elas são tônicas. Se ela for tônica e for terminada em A, E, O, singular ou plural, ou terminada nos ditongos, né? Ei, singular ou plural, eu, singular ou plural, oi, singular ou plural, recebe acento. Agora nós vamos para as nossas oxítonas. É quase a mesma regra. A diferença é que a oxítona ela tem mais sílabas do que os monossílabos. Os monossílabos têm apenas um. E os oxítonas não, né? Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 2 sílabas. Então aqui eu tenho a palavra
identificar que palavra é essa, de acordo com a sílaba tônica. Eu vou encontrar a sílaba tônica da minha palavra. Então chama essa palavra, porque eu já ensinei isso pra vocês. A sílaba que vocês passam mais tempo pronunciando, ela é a tônica. Aqui eu tenho vovó. Vovó! Ah, tia, então foi o último vó que a tia passou mais tempo pronunciando. Então ela é a tônica. Quando eu tenho uma palavra que é a sílaba tônica, é a última sílaba da palavra, aqui é um caso de oxítona, tá? Oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba dessa palavra. Aqui eu tenho oxítona. Então as oxítonas, a regra de acentuação é essa. Recebe acento aquelas terminadas em A, E, O, singular ou plural. Terminado em singular ou plural. E terminado nos diptongo, ei, eu, oi, singular ou plural. Ok? Tia, então é a mesma regrinha dos monossílabos, sendo que os monossílabos têm apenas uma sílaba e as oxítonas não. A diferença é que as oxítonas também recebem acento terminado em ou ens, tá? E os monossílabos não. Tirando isso, a regra é a mesma, tá? Lembrando só que as oxítonas, a colocação da sílaba tônica dela é a última sílaba da palavra. Aqui nós temos as nossas paroxítonas. O mundo, quase todas as palavras, né? Digamos assim que acredito que 80%, 70% das palavras sejam paroxítona. Tia, como é que eu sei que uma palavra é paroxítona? Gente, pela colocação da sílaba tônica. Analisei onde está a sílaba tônica da minha palavra. Então, eu vou classificá-lo. Aqui eu tenho o nome, vamos lá, caderno. Peguei aqui o nome caderno, tá? Pra mim botar aqui pra vocês, viu? Ok, caderno. Vou procurar a minha sílaba tônica. Chama essa palavra. Você vai conseguir. Quando você passar mais tempo pronunciando aquela sílaba, ela é a tônica. Cadê? Encontrei a minha sílaba tônica. E eu vou ver a colocação dela. Aqui eu tenho a última. É a última que é a tônica, tia? Não. É a penúltima. Última, penúltima. Então, as paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima, tá? Por quê? A tia colocou uma palavra com 3 sílabas, porque quando tem uma palavra tipo essa aqui, ó, tá? As pessoas tendem muito a confundir, não sei porquê, não tem como. Livro. Aí eles vão contar, em vez de contar de trás pra frente, ele conta daqui, ó. Livro, tia, é a primeira sílaba aqui, que é a tônica. Gente, esquece isso. Nós vamos classificar em relação à sílaba tônica do final para o início. Analisei aqui, ó, minha última sílaba, ela não é a tônica. Então, a tônica é a penúltima, tá? Última, penúltima. Então, aqui é um caso de paroxítona. Última, penúltima é um caso de paroxítona. Que fique uma sílaba aqui ou que não fique, tá? Você vai sempre classificar do final para o início. Aqui só tem uma sílaba, aqui. Ah, tia, então eu tô entendendo. Se eu contar de trás para frente o número de sílabas, então se a primeira fosse a tônica, ela seria uma oxítona. Se a segunda sendo a tônica, ela é uma paroxítona. E se fosse a terceira que fosse a tônica, aí seria um caso de proparoxítona, tá? Como, por exemplo, aqui na palavra música. Música, tá? Vamos classificar a sílaba tônica. Música. Acabei de encontrar, tá vendo? Aqui eu tenho uma sílaba que não é a tônica. Eu tenho mais uma sílaba que não é a tônica. E a tônica dela é a última, penúltima, antepenúltima. É um caso de proparoxítona. Vocês têm que diferenciar entre essa palavra e essa, tá? Tia, não é porque não ficou nenhuma sílaba aqui, é obrigatório ela ser uma proparoxítona. Para ela ser uma proparoxítona, é necessário que ela tenha 3 sílabas ou mais, tá certo? Então, vocês vão contar sempre de trás para frente. Primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba. Então, é a terceira
que é a tônica, se é a terceira de trás para frente, então ela que é a proparoxítona, ok? Então as oxítonas são essas sílabas, essas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, o último penúltimo, tá vendo? Elas vão receber acento, aquelas. Lembrando lá que as oxítonas, elas recebem acento terminado em A, E, O. Pronto. Quando elas vão para as paroxítonas, não recebem acento de jeito nenhum. Nem as terminadas em A, nem terminada em E e nem terminada em O. Só O, ok? Então elas vão receber acento terminada em I ou IS. Terminada em US, tá? Terminado só em U, não recebe acento. Terminada em AN ou ANS, ou ANS. Terminada em ou ONS. Terminada em ou UNS. Terminado em R. Terminada em X, N, L e PS. E terminado em ditongo, tá? Como, por exemplo, aqui a tia colocou algumas palavras, como, por exemplo, a palavra júri. Cadê a sílaba tônica dessa danada, tia? Júri. Acabei de encontrar, tá vendo? Aqui eu tenho minha última sílaba, que não é a tônica, então a tônica é a penúltima, por isso que ela é uma paroxítona. Ela recebeu acento porque ela é terminada em I, de acordo com a regra. As paroxítonas terminadas em I, ela recebe acento. Lembrando que acento é na sílaba tônica, tá certo? Aqui eu tenho colégio, cadê a sílaba tônica? Essa aqui tá acentuada, ora. Colégio. Por que ela recebeu esse acento, tia? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Cadê o ditongo, tia? Tá aqui, o ditongo. Olha, tá? Por isso que ela recebeu esse acento. E as proparoxítonas, tia, como por exemplo, eu tenho aqui música, árvore, eu tenho último. Então, proparoxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos classificar aqui, ó, música, árvore, último. Ó, eu tenho a minha última sílaba, minha penúltima e a minha antepenúltima. Aqui eu tenho minha última, minha penúltima, minha antepenúltima. Aqui eu tenho minha última, minha penúltima e minha antepenúltima. Esses são os exemplos de palavras proparoxítonas. E todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. E o nosso último assunto é os tipos de argumento, né? Existem dois tipos de argumento, que é o argumento por exemplificação e o argumento por autoridade. Tia, que isso? Quando eu estou em um texto, né, produzindo um texto ou lendo um texto, eu consigo identificar esses tipos de argumento. No artigo de opinião, né? O artigo de opinião tem vários argumentos, onde o autor traz um assunto, né? Na introdução ele já apresenta esse assunto e ele vai argumentar sobre esse assunto e ele tem que trazer argumentos convincentes para que convença o leitor a respeito do seu tema, né? Seu ponto de vista esteja certo. Então aí eu tenho meus dois tipos de argumentos, né? Eu tenho um argumento por autoridade e o argumento por exemplificação. Que é argumento por autoridade? É quando eu estou falando de um determinado assunto e eu trago algum especialista no assunto, né, para falar sobre ele. Aí é um argumento por autoridade. Estou aqui falando sobre as vacinas, né? As vacinas que estão chegando aqui. Então eu procurei alguém que seja formado, que seja do centro de distribuição, não sei, alguma coisa, alguém especializado que está trabalhando nesse assunto para falar sobre aquilo. Aí eu tenho um argumento de autoridade. Quando eu tenho um argumento de exemplificação, é quando eu me baseio em algo que já aconteceu, como por exemplo, né, eu estou falando, eu tenho aqui o meu tema, eu tenho um tema aqui lindo e maravilhoso, eu estou falando sobre ele e eu vou pesquisar sobre esse mesmo fato que já ocorreu em tempos passados, então eu trago aquele exemplo, né? Ou então quando eu quero realmente confirmar que a minha tese está certa e eu trago exemplos, dados, né? Dados estatísticos ou algo desse tipo, onde realmente comprove que aquilo que eu estou falando é verdade, né?
Então eu falo, dou o exemplo, não preciso, tia, pegar em relação a um acontecimento, esse meu argumento passou no jornal. É necessário que tenha passado em um jornal? Não. Então, aconteceu em tal canto e eu estou trazendo aquele exemplo. É por exemplificação. Aconteceu e eu vi que passou no jornal. Então, eu noticiei de acordo com como eu vi no jornal. Segundo o jornal tal e tal, tal. Exemplificação. Tia, eu estou falando sobre aqui o Covid, né? E eu estou dando aqui essa minha tese, meu assunto. Eu estou falando de acordo com aquela... que aparece todo dia, de dar a informação, de acordo com... acho que é do estatuto de alguma coisa, não sei. Então, aí é o argumento por exemplificação, tá certo? Já o argumento por autoridade é quando traz um especialista no assunto para falar, né?